Meu nome é Renata Cruz, eu sou empresária e fundadora do Foodness, uma empresa de estratégia, gestão e consultoria para negócios de alimentação. E você está ouvindo Foodness Talks, o podcast que toda semana recebe gente que empreende para falar de negócios e compartilhar aprendizados. Conteúdo feito por quem conhece a realidade do dia a dia e passou ou passa pelas mesmas coisas que você, que tem ou está pensando em abrir um negócio. O Foodness Talks é um podcast para você que entende que empreender é muito mais do que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Mais um Foodness Talks e hoje a gente vai falar de para além de uma construção de conceito, de como a gente consolida esse conceito e faz a construção de marca estar tangibilizada em absolutamente tudo aquilo que a gente faz dentro dos nossos negócios. Muito mais do que a gente se apaixonar só pelo produto, é a gente se apaixonar pela história que o negócio conta. E para isso, a gente recebe hoje a Luísa Serpa, sócia do Grupo Pinheiros e fundadora da Doja. Muito bem-vinda, Lu. Obrigada, Rê. É um prazer estar aqui. Todo meu. Bom, a gente é amiga, estamos no mesmo grupo de amigos, né? Namorada é meu amigo, então a gente Bom demais, estamos em casa. Já muito mais bebeu junta do que conversou sobre negócio. Então, hoje vai ser uma ótima oportunidade para a gente virar o nosso disco também. Total. Lu, antes da gente começar, conta um pouquinho da sua jornada dentro do segmento, de tudo que você já fez. Bom, eu comecei no Hits. Sempre fui cliente, adorava, achava um máximo a brigada toda, o staff super descolado. E aí, logo que eu fiz 18 anos, entrei, e aí fiquei 4 anos lá. Na época eu fazia faculdade junto também. Já uma baita escola, né? Não, total, escola total. E aí eu fiquei 4 anos, fiquei 2 anos de garçonete e depois assumi a gerência, que foi um big passo. E foi super legal, assim, não tenho o que falar, aula de processos, aprendi muito. E aí eu conheci o pessoal do Botânica Café. Uhum. Eu já estava querendo sair do Hits por muito tempo ali também. E eles estavam logo no comecinho do Botânica Café, ainda na Padre Carvalho, a primeira casinha. Tinham mais ou menos 6 meses. Quantos anos tem o Botânica já? Cara, o Botânica Café acho que tem 6 anos. 6? Passa rápido, né? 6 ou 7, alguma coisa assim. Muito. E aí, era bem o começo e eles estavam no momento de expansão, um pouco antes ali de ir para os Jardins. E eles estavam querendo alguém com experiência para tocar essa parte gerencial. Uhum. E eu, enfim, uma pequena experiência. Fui 2 anos só gerente do Hits, era super nova. Mas foi muito legal, porque acho que, mais do que tudo, a gente se conectou, assim. Enfim. Deu liga, né? O santo bateu. E eles confiaram muito, assim, em mim. Eu estava muito afim de fazer também. Me identificava muito com a marca. E aí, eu entrei com eles, comecei lá na Padre Carvalho. E aí, participei de abrir todas as lojas com eles, até Pinheiros, que foi a última que eu fiquei. Fiquei um tempo a gente testou Botânica Café Eventos, que foi uma experiência legal também. E aí, eu toquei essa parte com eles também. E aí, nesse meio tempo, surgiu uma oportunidade de eu ser sócia do Giro. O Giro já existia. Eu fui ficando muito amiga do pessoal, é um grupo super legal, enfim. E fui me identificando muito com todo mundo ali. E surgiu essa oportunidade, eu entrei como sócia no Giro. A marca tinha mais ou menos 1 ano, assim. Também entrei mais para ir para essa parte operacional e, enfim, e ajudar no todo o resto também. Foi muito legal, é muito legal, eu adoro todo o conceito do Giro, enfim, sempre, apesar de não participar do processo de criação, admirava muito a marca. E aí, depois de um tempo, já no grupo, a gente pegou o ponto que hoje é o Galo, e junto com os outros sócios, eu fui convidada para participar do desenvolvimento, tipo, o que vamos fazer ali, assim. A gente já tinha o imóvel e a gente usava de escritório. Inclusive, a gente chamava de escritório do Galo, porque tinha um galo, era um restaurante português antes, então tinha um galão, assim, na parede. E aí eu fui convidada para, o que vamos fazer aqui? Vamos pensar o que a gente pode fazer. E aí foi muito legal, porque acho que foi o meu primeiro contato e a primeira vez que eu fiquei, de fato, 100%
de cabeça num projeto que era meu, assim, e que não era só a operação, era muito além. Era toda a parte do conceito, como vai ser, o que a gente vai servir. Construir toda uma história. E foi mais ou menos 1 ano, assim, de desenvolvimento do projeto. Acho que eu ouso dizer que foi o ano mais legal da minha vida, assim, até hoje, de realmente entrar de cabeça. E, óbvio, com outros sócios, que essa construção é mais legal ainda, quando você tem gente para dividir, compartilhar. E aí, a gente abriu o Galo, vai fazer 2 anos já. Eu sempre fui, apesar de ajudar muito nessa parte de conceito e sempre adorar, dar ideia, me considero uma pessoa criativa. Eu sempre fui mais para essa parte operacional mesmo, porque era meio da onde eu vinha, assim. Então, era quase como se fosse determinado, sabe? Sim. A Luísa é esse setor e meio isso. E eu também acho que sempre acreditei meio nisso, assim. Sempre A quis... gente não para pra pensar muito, né? Eu tive também uma transição de carreira, mas aí você tá aqui... E eu lembro que a hora que eu falei, eu não quero mais ficar na operação, não quero mais ficar na cozinha. E é quase... É um processo de luto. Primeiro de aceitação. 100%. Cara, pra mim, 100% processo de luto, assim. É tipo o pão da vergonha, assim. Porque fala, putz, eu trabalhei tanto pra chegar até aqui. Como é que eu chego até aqui e falo que eu não quero mais, né? Total, e acho que tem um lance que é uma área que você vai... Eu sou uma pessoa muito que eu vou fazendo. Eu não sou muito teórica, o negócio vai indo, eu vou indo, e eu tive a sorte de sempre estar em lugares que as pessoas me deixaram errar. Então, Botânica Café, o Hits, muito processo. Sim. Só que a hora que eu cheguei no Botânica Café, eles me deram muito espaço, assim. Eu não sabia quase nada. Na verdade, eu ia fazendo, eles iam acreditando, e junto a gente ia acreditando e ia dando muita coisa errada e foi dando muita coisa certa, assim. Então, eu dei muita sorte de também estar com pessoas que são desse time, de ir fazendo. E fui tentando buscar muito conhecimento no meio do caminho, porque eu falava, cara, se eu for cuidar dessa área, tem muita gente muito boa, né, nessa área, assim, muito para essa consultoria, acho que muitas pessoas especialistas em gestão de pessoas e operação em si. Então, sempre busquei estudar também e melhorar. Mas a hora que chegou esse, né, tipo, nossa, talvez não seja aí que eu vou seguir, é realmente isso que você falou. Cara, mas nossa, o que eu vou fazer agora? O que eu sou boa? Sim. Como que eu vou, né? Como que eu vou continuar aqui? Eu me perdi onde eu tava. Você tava justamente exatamente nessa transição. Que Que aí, daí eu tava no... Aí falando de na Galo, operação, né? Tá. Então, a operação falando de Galo, e daí a hora que abriu o Galo, já me veio esse sentimento do tipo, tá, eu abri, agora o que eu faço? Tem uma gerente, tem, sabe? Meio, o que eu vou fazer agora? E automaticamente eu fui pegando um pouco esse lance da marca, assim, de, o que a gente vai fazer? Então, será que a gente tem um samba? Será que a gente não tem? Eu, desde o começo, caí também de cabeça nesse negócio de criar playlist, porque eu acredito muito na música que faz todo o ambiente. Então, a gente garimpou todos os móveis e eu quis participar muito desse processo. E acho que já foi ali que eu fui me descobrindo, gostando disso, sem ainda me desapegar da parte operacional. E fiquei muito tempo nisso. Aí veio... E eu ajudava dentro do grupo, a gente foi criando um timinho ali dentro, onde os sócios, né, cada sócio tinha a sua função ali dentro. Acho que a gente sempre foi um grupo que conseguiu dividir bem as funções, e acho que isso é muito bom ali, porque facilita, né? Então, é um grupo que tem cada um meio na sua área. E aí, a hora que... Enfim, eu fiquei cuidando dessa parte do Galo e tal... E eu tinha essas funções, meio ajudava nas outras casas, comecei a fazer meio, cuidava da operação do Galo e do giro, via se estava tudo certo e tal. E aí a gente veio a oportunidade do standing. Tá. Sushi, que daí a gente acabou de abrir, que um dos meus sócios foi para o Japão e trouxe essa ideia, a gente abraçou a ideia, e aí já foi um processo um pouco diferente, porque a ideia não veio de mim, Tá. Então a ideia acabou vindo de um outro sócio. E eu demorei um pouco mais para me conectar com o projeto, no sentido de, eu já tinha 2 coisas rolando. Eu ainda não mencionei a Doja, mas nesse meio tempo todo eu criei uma empresa de bar para evento, que é a Doja, e sempre toquei no paralelo.
Mas sempre me demandou, porque sou eu e só mais uma sócia, que é a Fê, que também é minha sócia nas casas. E então eu tinha outras coisas e eu demorei para me conectar um pouco mais com esse projeto, mas eu automaticamente também fui incluída ali como funcionária do grupo também, para fazer o projeto acontecer. E aí foi um projeto que aconteceu rápido, assim, enfim, foi outra dinâmica, mas eu vivi exatamente essa mudança durante esse projeto do standing, que foi onde eu comecei mais nessa parte operacional, mas a gente tem um outro sócio no grupo também, que é o Vitinho, que trabalhou no Hits comigo, a gente se conhece há muitos anos. E a gente foi caminhando junto, assim, foi muito legal a nossa trajetória. Ele trabalhou em outros lugares, eu também, mas eu fazia freela, ele era gerente do EMA, eu fazia freela no EMA, ele fazia freela para mim no Botânica Café, a gente meio se ajudava. Sim. Então a gente, no grupo, acabou tendo 2 pessoas operacionais. E aí no standing o Vi meio pegou essa parte para ele. A gente falou, cara, vamos se dividir. Deixa a Lu mais na parte uniforme, conceito e etc., que é mais a praia dela, que acho que eu sempre acabei pegando um pouco isso também. E muito homem no grupo também. Eu sempre sou eu e a Fê só de mulher, então acho que essas partes dos detalhes acabam caindo sempre pra gente. Então, o Vi acabou pegando mais essa parte, tanto que hoje até a gente tem a honra de ter ele como gerente no standing. Ele tá lá por um tempo. E aí eu acabei ficando mais nessa parte do conceito, junto com o Bruno, que é o meu outro sócio que trouxe a ideia do standing. E fui curtindo, assim, né? Fui também já entendendo um pouco mais. Já estava numa transição de ficar mais na parte de comunicação do Giro e do Galo. Então, acompanhar toda a parte de comunicação de Instagram, como ia ser, enfim, o que ia postar, o que não ia. Não é a minha especialidade, mas também acabou caindo mais para mim, eu fui abraçando. Mas aí tem uma coisa de... Você tem uma agência para fazer, e se a marca é sua, você está lá na concepção, você é sócia, como falar da marca, você está só dando material de trabalho para a agência, Exato, né? exatamente isso. Eu estou só dando material e é isso, direcionando ali. E aí... bom, e daí no começo desse ano, a gente abriu o standing, né? Veio todo esse processo, eu já fiz mais essa parte de uniforme e também ali à frente da comunicação e etc. E aí esse ano eu acabei ficando saí totalmente, assim, acho que a gente também como grupo, acho que foi um processo, assim, né? Foram abrindo as coisas e a gente foi entendendo como ia ser essa estrutura e acho que de novo, a gente vai fazendo e errando e aprendendo. Sim. Então, acho que o ano passado foi um ano de muito aprendizado, assim, onde a gente foi mudando a estrutura. E acho que até hoje estamos aí aprendendo e deixando e afinando essa estrutura. No meio de tudo isso, acho que a gente entendeu que a gente estava um pouco inflado ali como sócios no negócio. Como estrutura financeira, né? Vocês estavam pesando, os sócios estavam pesando o custo da operação. Total. E acho que também de muita gente trabalhando, sabe? Muita cabeça, muita gente ali trabalhando. Acho que vira aquela coisa, cachorro de 2 donos morre de fome, né? Totalmente. E daí a gente entendeu isso como... Assim, o ano passado a gente fez 1000 tentativas. Vamos por esse caminho, vamos tentar dessa forma. E foi muito legal e muito fundamental para a gente chegar onde a gente está hoje. E aí, no começo desse ano, eu vivi esse luto. Que eu saí dessa posição, onde eu ainda tinha essa coisa um pouco operacional e mesmo cuidando da parte de comunicação, conceito de marca, posicionamento. Eu cheguei um tempo a cuidar também de agendamento de samba no Galo. Umas coisas bem, tipo, dia a dia, assim, sabe? E que também são muito fáceis de delegar, né, Lu? Não são coisas que precisam do seu olhar. Total. E acho que a gente, como grupo, foi entendendo isso. Tipo, será que existe essa necessidade também? Enfim. E acho que existe um trabalho como sócio, você fazer isso meio do coração. Tipo, você criou a marca, você automaticamente, tirando os sócios investidores, você faz parte daquilo ali, né? Sim. Eu acho que eu, pelo menos, tenho muito apego pelas coisas que eu crio. Então, em momento algum também eu pensava ou penso em, não, eu não vou dar atenção e o negócio tá lá rodando, porque a manutenção, ela existe.
Não, e se não der lucro, vocês não têm retirada. É tão simples quanto isso, exato. né? E daí, acho que sem o Prolabore também, você começa a trabalhar mais ainda para garantir essa retirada. Enfim, isso é... Eu achei um movimento muito interessante, assim. Então, vocês contrataram pessoas responsáveis por todas as áreas, vocês criaram um grupo, tipo um conselho. Exato. Vocês têm atribuições, né? Então, você tem que olhar lá o detalhe, o uniforme, não sei o quê. Você tem a sua lista de to-dos, mas você não tem horário. Você tem um compromisso, mas você não tem horários fixos. E hoje, vocês retiram dessas operações só o resultado. Exato, exatamente. E aí, assim, a gente, no caso, nem contratou, a gente ainda tem 2 sócios que trabalham, o Jota, que esteve aqui, que faz uma parte super importante, que ainda bem que existe essa pessoa que cuida disso. De controle, de números, controle, né, etc. E tem outro sócio que cuida mais da parte administrativa e, enfim, tá ali mais perto das operações. Eu acho que o que a gente fez foi mais deixar na mão dos nossos administradores e dos nossos gerentes. A gente tem um gerente por casa e um administrador por casa, e assistente, RH, toda essa parte. Então, acho que ainda existem, né, as reuniões de liderança, etc. A gente acredita muito na presença dos sócios, Sim. mas acho que a gente entendeu que não precisam ser todos os sócios. Pode ser um sócio que está ali representando, e aí uma reunião por semana de conselho, que a gente chama, que são os sócios fundadores, que estão ali levando suas observações. Então, tipo, semana passada eu fui lá, isso não estava legal. Ou, vamos pensar numa ativação para tal coisa. E aí cada sócio ali tem sua opinião e também tem sua expertise. Então, a gente conta também, a gente... precisa fazer a manutenção, a gente tem os sócios que cuidam dessa parte. Então, a gente consegue ter essa troca para fazer acontecer, assim. E pensar no que é melhor para o negócio, né? Porque é muito melhor você ter um negócio mais leve, que deixa resultado operacional, do que deixar o negócio ultra pesado e ele tá sempre muito perto ali do ponto de equilíbrio, às vezes para baixo, às vezes para cima. Total. E eu também acredito muito nesse lance do que se não tem a alma de quem criou, o negócio começa a perder, né? Aquela... Não é mais o mesmo lugar. Então, também não adianta... Não é deixar de lado, né? Não é abandonar, mas não é estar ali no dia a dia, uma vez que vocês conseguiram formar uma equipe que toca Exato. isso. Às vezes é mais importante a gente, como sócio, estar pensando na marca do que, de fato, estar no dia a dia ali preocupado se está tendo treinamento para a brigada. Eu prefiro hoje ter um mega gerente, um puta profissional que, às vezes, vai me ensinar. Sabe? E tem um lance inteligente disso, que quando você tira esses prolabores... primeiro, porque com bastante sócios ninguém ganha um prolabore incrível, né? Acaba sendo um prolabore ok para todo mundo. E você consegue remunerar melhor um baita gerente. Total. O que é muito importante, né? Porque hoje, com essa história turnover, 1000 coisas, etc., quanto mais tempo você tem a pessoa na casa e do seu lado também, mais você consegue não estar ali no dia a dia, mais seguro você fica, enfim, mais fácil fica todo o processo. Então, eu acho que essa transição para mim, e acho que para o grupo também, acho que está todo mundo meio ali entendendo o seu novo lugar, é muito interessante, assim, é muito massa. Porque às vezes eu tinha certeza que eu ia ser a pessoa do operacional o resto da vida, assim, sabe? Que eu ia ser gerente geral e cuidar, e sei lá o quê. E a hora que chegou isso pra mim, assim, eu entendi que não é tão simples, né? É muito diferente a hora que você tá ali. Vira muito mais gestão do que operação, né? Total. E eu acho que eu tô aceitando que talvez a gestão não é pra todo mundo, assim, sabe? Eu acho que faz parte, assim. Às vezes, eu penso muito isso. Quando eu tava na gerência ali, no front, eu gostava de entender, de ter esse feeling. Como essa pessoa tá se sentindo. Putz, aquele cara não tá satisfeito. Eu vou ali, vou oferecer alguma coisa e tal. E esse feeling é muito difícil de ensinar. É muito difícil de você... agora você tem que sorrir. Eu acho que eu nunca consegui, e acho que rolou essa frustração comigo, de nunca conseguir passar exatamente o que eu queria pros meus gerentes, assim, sabe? De realmente ensinar eles a, tipo, é assim... Porque era o que eu fazia ali no salão, o que eu sentia e o que eu tava fazendo no dia a dia, eu acho que eu nunca consegui fazer fora. Nunca consegui fazer liderando o líder. Que eu acho que é um desafio enorme, assim. É quase um dom pra mim. Você conseguir tá ali e enfim, tá
direcionando essas pessoas sem estar, de fato, dia a dia na operação, E tem né? pessoas que são executoras e tem pessoas que são multiplicadoras dessa execução, né? Que tem essa facilidade de falar, putz, beleza, agora eu vou te ensinar, eu não vou fazer, vai. Tipo, já ensinou uma criança a andar de bicicleta? Não, nunca. É difícil. Deve ser impossível. Fala, meu, pedala! Né? É meio isso. É um exercício, então, mas é uma resiliência importante. Mas quando você tiver filho, vai ser. É que eu tenho 8 afilhados. Eu não tenho filho ainda, mas eu tenho um histórico. Já tem experiência. E é muito louco. Mas você me deu uma ideia até de um conteúdo que eu vou levar para o clube, né? O clube, você tá lá com a gente. Sim. Mas é o nosso espaço onde a gente reúne tudo aquilo de metodologia que a gente faz dos nossos clientes, ou até também de outros sócios do clube, o que eles aplicam e o que dá certo. Uhum. Mas eu vou fazer um conteúdo de leitura de DRE e dados financeiros para criativos. Como é que a gente faz um criativo que não tem esse olhar entender aquilo? Porque é fundamental, né? Total. Não, e eu acho que o bom de ter sócio, assim, que é legal porque você também consegue estar no lugar que... Acho que esse lance de você achar o que você é bom é um processo, né? Transição de carreira acho que rola Sim. toda hora e é natural. E acho que nessa área que você tem muitas opções também. Então, o legal de ter sócio é que é isso. Dentro do nosso grupo a gente tem um sócio que é mais números, que é mais chato. E às vezes a gente pira em 1000 ideias e ele fala, meu, você tá viajando. Tipo, a gente não vai fazer isso, porque não tem. E daí você também vai aprendendo esse outro lado, que foi uma coisa também que eu fui aprendendo com o tempo, assim. Às vezes tem umas coisas que a gente quer fazer, mas a conta não fecha. Sim. E você tem que saber também o que é saudável pro negócio. Sim, aí a hora que você começa a entender os números, você fala, puta, essa é uma boa escolha para o negócio. Ou não, isso Exato. aqui é uma boa ideia, mas não nesse custo. Eu Exato. tenho que arrumar uma maneira de fazer isso. Exato. Vou comprar um equipamento usado para testar isso aqui na prática. Exato. Então, acho que é muito legal, assim. Eu acho que ter essa... isso, pra mim, é a parte importante de ter sócio, sabe? Sim. Você tem que ter o sócio que põe seu pé no chão, o sócio que viaja também, porque é importante viajar. Sim. É importante ter muita ideia e falar. Referência, né? Total, eu acho que faz muito parte. Mas é importante a gente conseguir equilibrar isso, porque senão o negócio não para em pé, assim. Não. Então... E é muito sensível, né, Lu? Tipo, é uma semana, putz, estourou um cano, uma semana que você não abriu, ou uma semana que choveu todo dia no Galo, isso é uma loucura, Total, né? total. E é isso. O ano passado a gente, quando ficou sem luz, lembra? Quando teve Opa, toda aquela coisa eu sou da Pinheiras luz também, e né? etc. Cara, a gente... Foi isso. Um final de semana que a gente perdeu no Galo, daí depois os outros 2 chuva. Acaba com o mês. 2 meses para E aí, recuperar. exato. E aí é isso. 2 meses para recuperar. Então, é uma coisa... É essa manutenção o tempo todo. E acho que mesmo essa parte de conceito, assim, ela exige uma manutenção... Acho que não tão diária quanto a operação, Sim. mas de fato ela existe, assim, porque... É porque também tem um lance de você estar ali repetindo, você que é guardiã do conceito, repetindo alguns valores, algumas coisas de posicionamento, tipo um papagaio mesmo, para as Sim. pessoas respirarem aquilo e começarem a reproduzir aquilo nas ações e nas palavras delas, né? Total. Então, aí pensando em comunicação e consolidação de conceito, eu acredito piamente nisso, né? E eu, dentro do Foodness, sou essa pessoa também. Não, vamos fazer a garrafa, vamos fazer o adesivo, vamos fazer o negócio. Não pode escrever assim, a legenda do post. E às vezes eu até fiz um post sobre isso no meu Instagram, falando, você se vê uma maluca falando, a gente não pode fazer esse post, não pode escrever desse jeito. Mas por quê? Porque isso não é a marca, isso não reflete os nossos valores. Essa palavra não cabe no nosso vocabulário. É muito minucioso, né? Total, é sutil, mas eu acho que é o que faz, no final das contas, a experiência do cliente ser muito completa, né? Assim, e muito redonda. Eu acho que eu faço muito no feeling, assim. Acho que eu vou mega entendendo e acho que tem esse lance que são várias marcas diferentes uma das outras. O standing é um desafio, porque é um restaurante, é um ticket médio maior... É uma comunicação completamente diferente. Sim. O Galo e o Giro são bares, então é tudo mais descontraído, né? Um pouco mais fácil ali. Sim. Mas eu acho que eu sempre tô tentando buscar também uma forma diferente de me comunicar. E eu sou uma pessoa que acredito no poder do Instagram, do Google e etc e tal. Mas eu acredito muito mais no boca a boca da experiência final, assim. Então, para mim, de nada vale um feed bonito. Sim. No sentido de, poxa, às vezes o feed é incrível, os posts ótimos, sei lá o quê, só que no final das contas,
a experiência que você teve ali não foi a melhor experiência, não fechou, sabe? A playlist, às vezes, não, eu me importo muito com a trilha sonora, a iluminação, como a pessoa vai estar sentada, sabe? Então, acho que esses pequenos detalhes, quando a pessoa tá lá, fazem toda a diferença. Eu acho que quando eu fui descobrindo isso, que eu posso fazer de uma outra forma, né? É quase como se eu juntasse a hospitalidade, que era um pouco o que eu fazia, junto com essa consolidação da marca, assim. Então, putz, será que vale a gente ter samba no Galo? Será que é mais legal fazer na quarta? Ou será que quarta a galera quer ir lá mais num happy hour e bater papo? E talvez o dia do samba seja no domingo? Então, pensar nessas pequenas ações também, e como a gente vai se posicionar no dia a dia. Tipo, com o restaurante aberto, com o bar aberto e, enfim, as nossas ações ali dentro, sabe? Dar uma cortesia, Sim. ter enfim, alguma coisa diferente ali. Além do Instagram, que eu acho que hoje é básico, né? Assim, é uma porta de entrada que todo mundo usa e todo mundo tem que ter. As pessoas realmente usam, vão lá, buscam foto. Virou uma vitrine, assim. Sim. Mas essa parte da experiência, eu acho que é a parte que mais me encanta, assim, da experiência da pessoa ser massa ali. E tem uma frase que acho que nem tem o dono dela, mas é que Deus mora nos detalhes, né? E para conceito, isso é também fatal, né? Tipo, eu acho que os americanos são muito bons disso. A gente vai cobrir a NRA quando sair esse episódio, a gente já vai ter voltado, já vai ter soltado um monte de material. Mas eles são muito bons disso, porque assim, a trilha sonora, a frasezinha do guardanapo, um detalhezinho no banheiro. A gente tem um grande exemplar aqui, que eu acho que é a Renata Vanzetto, que ela é muito, muito boa dessa conceituação e de aplicar isso em absolutamente tudo ali. Queria saber primeiro se você concorda e depois a gente fazer uma lista de quais são os pontos dessa experiência do cliente que fazem o cara, que não é necessariamente tangível, né? O cara fala, cara, isso aqui tem alma. A pessoa vai ali e fala, putz, isso aqui eu me conecto. Mas é por conta desses milhões de detalhes, você acha? Cara, eu acho que sim. Eu acho que assim, acho que tem um lance que tá tudo bem também você não ter o logo em todo lugar. Sim. Sei lá, o Galo é um exemplo que a gente queria no começo, a gente falava, vamos ser um lugar mega despretensioso, sem ter logo, a gente não fez uma identidade visual, o Grimaldi foi lá, ele fez as paredes, todas as pinturas, a gente acabou pegando essas pinturas dele e transformando na nossa identidade, porque no final o lugar sempre tem uma. Mas a gente não se apegou muito às coisas personalizadas, a gente não queria muito ter isso, a gente queria mais fazer com que as pessoas se sentissem à vontade ali, que era um pouco do que a gente sentia falta. Porque a coisa mais foda que tem é você ver uma foto que não tem logo nenhum e você falar, já sei, isso aqui é de tal lugar. Total. É porque isso tem uma identidade. Criou-se uma identidade tão forte nos detalhes que você não precisa ver um logo, né? Super. E acho que, enfim, essa era muito nossa ideia no começo. No começo, levantei até uma bandeira que eu não queria ter Instagram do Galo. Então eu falava, gente, não vamos ter, vamos deixar no boca a boca, vai ser mais legal e sei lá o quê. Óbvio, não fomos para esse caminho. No final das contas, a gente abriu um Instagram. Que no começo também a ideia, eu que tocava o Instagram, e a ideia era assim, vamos postar só umas coisas, tipo, nossa, sem muito, sabe, nada profissional e tal. E meio foi um case, porque bombou o nosso Instagram, a gente viralizou no TikTok, 1000 coisas. Daí, entre fãs e haters, a gente viralizou aí. Mas eu tenho uma amiga que é cantora, famosa, e ela diz que você sabe que tá dando certo quando você começa a ter hate. Ela falou, pô, tá dando certo quando você começa a ter esse outro lado, né? Porque eu acho um saco. Mas a galera é muito fato. louco como eu acho que o pessoal hoje tem a necessidade de rotular as coisas. Então, sei lá, o Galo pra gente era um boteco. Não era um boteco raiz, não era. A gente não queria ser o Gonzaga. Eu amo, admiro muito, mas sei que eu não vou ser. O cara tá lá, é ele que serve, ele tá lá, sei lá quantos anos. Eu nunca vou ser ele, eu só queria... O Galo veio porque a gente sentia falta de ter uma cerveja 600 ali na região e de poder estar num lugar calçada, descontraído, sem muita firula e tal. E isso foi muito legal no Galo, porque isso foi trazendo uma identidade por si só, assim. Então, voltando à sua pergunta, eu acredito que sim,
tá nos detalhes, mas que não necessariamente... Tipo, a Rê, por exemplo, é uma pessoa que, cara, é tudo impecável, assim, sabe? Tudo conversa muito, tudo... Enfim, é perfeito, a experiência é perfeita, mas às vezes fazendo ao contrário, não necessariamente você precisa ter tudo ali, mas você consegue também trazer uma alma pro negócio de a playlist foi muito bem pensada, a gente queria trazer aquela atmosfera, onde ia ter um pouco de samba, um pouco de música brasileira, mas uma mas coisa acho mais... que você pode não necessariamente ter o logo ou ter as coisas tão pensadas, né? Do lado estético, acho que estético... Até desenhos mesmo, né? Que não são só logo. Os negócios da Rê tem muito a coisa dos grafismos, né? Total. Isso é super presente. Eles fazem isso muito bem. Mas você consegue criar identidade nessas outras coisas, né? Até queria que você falasse, assim, quais são os lugares que você olha e fala... Trilha sonora. Trilha sonora, para mim, é fundamental. Uniforme. Meu, sou muito apegada com a trilha sonora. Muito. Uniforme é uma coisa que eu acho que eu quero evoluir mais, mas eu acho muito importante, acho muito legal. Eu acho também. Assim, eu acho uma coisa, cara, muito, muito legal. E que mais? Eu acho que é isso. O uniforme é bem legal, mas eu acho que eu tô nesse processo de evoluir, até porque acho que a gente não tem tantos fornecedores assim. Os fornecedores mais legais, muito caros, quando você tem uma equipe muito grande, a manutenção de uniforme é uma coisa que a gente faz Sim. com bastante frequência, enfim, mas é uma parte que eu acho muito massa. E acho que uma outra parte, eu acho que talvez seja os espaços, assim. Então, o mobiliário, como que... Se a gente vai ter uma mesa para compartilhar... Acho que aí é bem no começo ali, né? Acho que é mais... Sim. vai ter uma mesa para compartilhar, vai ter uma mesa menor, uma mesa maior. No Galo que a gente garimpou os móveis, esse processo todo foi muito legal, porque a gente queria ter... que a experiência fosse diferente, não... vai sentar naquela mesa padrão de boteco e tal. Sim. Então, acho isso muito legal no sushi. Também acho que esse lance do standing, e daí a gente optou por umas mesas todas de inox para quem quisesse sentar. Então, esse processo do mobiliário também eu acho muito legal. E acho que traduz muito, né? Porque também faz parte de toda a ambientação junto com a decoração. E daí o quadro que você vai pôr, como você vai... Enfim, mas eu acho que de tudo que mais me pega é a playlist. Eu acho que eu reparo muito. Eu reparo acho muito que, também. assim... Pra mim é o que dá... Bom, eu sou do tipo de gente que vou fazer uma amizade nova e falar, deixa eu ver seu Spotify. Total. Eu me apego muito e eu... Sei lá, o Irá é um que eu amo por causa da playlist, Sim, assim. sim, Vou muito sim. e eu acho o máximo. A playlist do Hirá, aliás, não sei quem fez, gente, mas parabéns. Exato. Eu vou nesses lugares do Tapo também. Fui esses dias. O Beni é um gênio de playlist, sempre foi. E eu gosto desse processo de criar, de pensar, e de alimentar, assim. Então, eu vou criando e eu vou alimentando. Eu nunca paro de alimentar. Eu acho muito legal e eu acho que diz muito sobre o lugar, assim. No Giro a gente tem uma playlist que não fui eu que fiz, foi um dos nossos sócios que é DJ, inclusive. Mas é uma playlist que eu acho um máximo, bem anos 80, assim. E bem a vibe do Giro, assim. É isso, quando não toca aquela playlist lá, é outro lugar, é outra coisa. Então, eu reparo muito. Eu sei quando eu chego no lugar, se o gerente trocou a playlist, eu sou a primeira a saber. Aquela playlist não é daqui. Assim, eu sei super, eu reparo muito. E aí, acho que junto com isso, todo esse lance do mobiliário, uniforme, que acho que vai encaixando, né? Vai fechando essa experiência do cliente. Sim, eu botei aqui, você falou decoração, acho que tem o lance da iluminação, que também... Muito. É o que... É aquela coisa que a gente que não é técnico olha e fala gosto, não gosto, tá ruim, tá bom. Mas depois que você acerta a luz, você fala, era isso que me incomodava. Total. Né? E eu acho que a solução é o dimmer, eu descobri isso, viu? Porque, sério, quase todos os nossos projetos, assim... Não digo nem que a gente errou na iluminação, mas depois, em algum momento, a gente falava, acho que aqui ficou claro, vamos... Então, assim, o dimmer é uma coisa que resolve, porque você consegue ir trabalhando. Vai abrir no almoço? Tá, deixa mais aceso. E agora a tecnologia do dimmer melhorou, porque a hora quando eu abri o primeiro restaurante, era um inferno do cacete, porque queimava aquela bosta e troca o negócio do dimmer. Não, hoje em dia só é caro, mas é prático que só, assim, você vai e ajusta ali, então... Eu acho que o dimmer é uma boa solução para iluminação, mas eu concordo, acho que a iluminação muda tudo também. Aí eu botei cor,
quais são as cores da marca, porque isso também cria uma identidade. Às vezes você botou um fundo para fazer a foto de um prato que é da cor da marca, pronto, você está criando, o cara bate o olho e fala, já sei de onde é esse prato, é do Galo, isso aqui é do Galo, o coraçãozinho do Galo, já sei que é. Né? Porque tem um contexto ali de cor. Louça, eu acho que louça é outro ponto crucial da parada. Louça é... E o processo da louça é muito legal, assim, né? De você escolher a louça, pensar que você vai servir o quê. A louça é um processo muito legal. Eu tinha esquecido da louça, mas a louça realmente. E acho que é isso. Além de ajudar na foto, muda o prato, né? Dependendo da louça que ele tá, muda tudo. Sim. Ô Lu, e aí você falou que hoje você também administra essa coisa das redes sociais, né? E aí, como... Eu acho que essa é a realidade da maior parte das pessoas e o maior erro de muitas marcas, que é, às vezes, eu contratei uma agência, eu delarguei o Instagram da minha marca para a agência, né? Porque delegar, acompanhar, delargar é largar na mão da pessoa e a agência que está fazendo lá 50 outras marcas, ela vai te entregar um copy-paste. Total. Né? Talvez mais adaptado ali para o seu negócio, ou vai custar caríssimo. Sim. Coisa que no nosso segmento é muito difícil de pagar. Né? Então, é fundamental, eu acho que é fundamental, eu queria te ouvir, é fundamental fazer gestão dessa agência e como você faz isso dentro do negócio hoje? Cara, eu acho fundamental. Eu acho que eu vivi, assim, eu acho que a gente viveu 2 momentos. A gente teve muito tempo não, teve um tempo a Mar Aberto no Giro, que eu sou fã, Sim. acho um máximo. O Lucas é ótimo. Ótimo, e o time inteiro, assim, foi muito legal. E foi a primeira vez que a gente teve uma agência, de fato, porque a gente sempre teve algum sócio que cuidava meio da rede social. E a gente sempre foi do time, vamos fazer orgânico. Tá. Vamos fazer e tal. Só que existe uma demanda de mensagens no Instagram, né? De dúvidas e etc. O seu FAQ, né? O seu atendimento ao cliente... É um ponto de contato com o cliente muito importante. Talvez hoje seja o mais forte, né? Com certeza, as pessoas têm muita dúvida. Você põe ali no destaque, horários. A pessoa não lê, ela manda uma mensagem. Oi, qual é o horário de funcionamento? Então, assim, de fato, demanda muito. E aí, enfim, aí a gente não... Com o Lucas, era muito legal, assim, porque... Eu acho que eles têm uma mega estrutura, né? A Mar Aberto, enfim, tem um super time. E eu fui aprendendo muito com eles também algumas técnicas, o melhor caminho para seguir, etc. Por uma questão de custo, a gente resolveu cortar. Né? De uma agência boa, Exato. Tem esse probleminha. Exatamente. E a gente seguiu um caminho aonde a gente acabou contratando uma pessoa que hoje cuida do Giro e do Galo, que ela faz uns jobs de freela, mas ela não é uma agência, assim. Então, ela é uma pessoa, ela e um designer, que isso barateou muito pra gente, por isso que a gente foi por esse caminho. E meio que eu sentia que com o Lucas eu não tinha que fazer muita coisa, assim. Eu praticamente, é isso. Uma vez que foi falado ali como ia ser e tal, ele trazia muita sugestão. Então, a gente fazia um trabalho, enfim, um pouco mais... Era mais fácil, assim. E daí, quando a gente veio com essa nova pessoa para ajudar na comunicação, rolou um trabalho meu de ter que buscar algumas coisas que nem eu sabia a resposta. Sim. Sabe? Meio tipo, não sei como a gente vai falar isso. Não sei como a gente pode postar isso. Então, acho que hoje eu tô nesse processo, já faz uns 6 meses isso. Que a gente tá nesse processo, tanto no Galo quanto no Giro, entendendo um pouco melhor como a gente quer se comunicar e também tentando fugir um pouco do mais do mesmo, sabe? Sim. Que eu acho que é um desafio também. Sim. Porque eu acho que é muito... Fica aquela... Sei lá, é muito, muito fácil. Você tem muita referência, né? A gente é impactado por muita coisa. Então, o tempo todo, né? Muito difícil pensar fora da caixa, assim. Eu acho que eu tenho essa dificuldade de... qual caminho a gente segue? Nossa, mas... E aí você fica com aquela coisa, será que isso engaja? Será que isso não engaja? Será... Então, hoje no Galo, eu tento ir para um caminho um pouco mais natural, que eu acho que é o que conversa mais com a casa, assim, de fotos mais pelo celular. A gente ainda é um Instagram que eu considero não muito ativo. Então, a gente não é um Instagram que publica... Hoje a gente faz bastante stories, mas não tem muito feed. E o Giro a gente já tem mais uma demanda, porque acho que é um cardápio mais completo de prato também. Eu acho que é um lugar onde tem o espaço para as fotos profissionais, então a gente faz mais fotos profissionais. Enfim, então o Giro tem mais isso.
Mas o Galo ainda é um Instagram que a gente tá devagarinho entendendo qual é a identidade dele, assim, qual é a comunicação dele. E o Standing a gente já veio muito mais preparado, assim. Antes de abrir, a gente já tinha, baseado na identidade visual, que foi muito legal o processo de criar a identidade visual. Eu sou suspeita, mas achei que ficou um máximo. Então, a gente já veio com meios templates, tipo, como a gente vai fazer isso? Como era um business também que a gente tinha que explicar muito para o cliente, esse lance de comer em pé e como eram os formatos. A gente, desde o começo, se preocupou em como a gente ia se posicionar nas redes, porque a gente sabia que ia ser muito importante. Pro cara já ir lá entendendo que ele vai comer de pé, né? Exato. Então, o processo de comunicação do Standing foi muito mais estruturado. Hoje a gente também, inclusive hoje eu tive 2 reuniões de assessoria, então a gente está buscando, a gente também tem uma pessoa que ajuda a gente nessa parte que faz os posts, faz todo o saque, etc. Mas a gente está buscando uma assessoria, porque a gente entende também que o Standing está num lugar onde acabou de abrir, acho que tem mais necessidade de estar nas mídias e, enfim, até de uma forma diferente do que os bares, assim. Então, acho que cada um tem seu lugar ali nessa área da parte de comunicação. Mas acho que eu venho muito entendendo, assim, qual que é a melhor forma de lidar. Mas eu faço reuniões semanais com a Keila, que hoje é quem cuida da comunicação do Giro e do Galo, onde a gente vai trocando, tipo, olha, tá tendo muita procura disso no Instagram, será que a gente faz isso? Será que... E eu tiro muitas conclusões do que o pessoal fala pelo Instagram. Então, às vezes, a Keila também faz a parte de reserva pra mim. Porque a gente pega a reserva no Guerin e no WhatsApp. Tá. Só que como a gente faz muito mesão de aniversário, a galera tem muita dúvida. Então o WhatsApp bomba. E antes era o gerente que cuidava. E aí a gente passou a passar para uma outra pessoa para atender no horário comercial. E atende melhor, né? Porque o gerente tá preocupado se a cerveja tá gelada, Total. se chegou o negócio, o gelo tá... E atendia num tempo curto, né? Tipo, ele atendia num horário que o cliente não quer ser atendido. Que é, tipo, 5 da tarde, das 5 às 10 da noite. Sim. Então, isso também foi... A hora que a gente mudou isso, mudou tudo, assim. O atendimento ficou muito melhor pro cliente. E que conceito e construção de marca tem a ver também com como você atende o cliente, né? Putz, o cara mandou mensagem, demorou 2 dias para responder... Desistiu. Já perdeu a reserva, enfim. E foi muito melhor. A gente conseguiu pegar muito mais reserva e tal. E não é fácil, né? Porque é um negócio que dá um trabalho. Você Dá precisa ter uma muito pessoa trabalho. dedicada, você precisa olhar o tempo todo. E depois, se o tom de voz dessa comunicação tá alinhado com a proposta. Eu acho que foi uma boa sacada no final a gente ter colocado a mesma pessoa que responde as mensagens no WhatsApp com o Instagram. Porque é muito mais fácil de você... Às vezes, a mesma pessoa entrou no Instagram e no WhatsApp, tentou... E agora tem vários apps que colocam isso na mesma plataforma. Tanto as DMs... Eu te passo. Tanto as DMs quanto as mensagens de WhatsApp, você responde tudo no mesmo lugar. Perfeito, isso. Ótima solução. Mas isso foi ótimo pra gente, assim, porque virou uma pessoa só que cuida disso, então ela consegue ter uma leitura do cliente também e traz muito feedback pra gente pensar como a gente pode melhorar a operação. Sim. Então, no Giro a gente tem muita reserva e às vezes a gente acaba não pegando algumas reservas porque a gente não tem espaço, porque a gente tem um deck que não é coberto. Então, a gente já fala na reunião de conselho do tipo, cara, será que a gente cobre esse deck? Será que a gente faz uma cobertura? Será que vale a pena? Porque, a gente tá perdendo reserva porque não tem... Quando chove, a gente evita colocar a gente sentada no deck. Então, vai te ajudando também em estratégias, né? De como você pode melhorar a sua operação aí. Mas eu acho fundamental você estar por dentro e em cima, delegando nessa parte de comunicação, assim. E acho importante ser um sócio, porque é isso que vai dando tom. Porque, às vezes, pequenas coisas. Uma música que tá no post, sabe? Ai, nossa, essa música nada a ver. E mesmo que você dê uma cartilha falando pra pessoa, o Giro é assim, ele é assado e tal. Acho que é importante a gente sempre estar ali oferecendo e trocando, porque senão fica mais do mesmo. E quando... Acho que a gente falou de 3
de dois formatos, né? Uma agência mais cara, que vai realmente construir, acompanhar isso, que aí é isso, a gente sabe que fica pesado. Ou uma agência que tem um preço bom, que nunca é barato, né? Não estou falando que é barato, é sempre um investimento razoável, importante, porque tem arte, tem foto, é sempre e dá realmente muito trabalho, eu acho que um valor que se justifica, mas esse cara atende ali 30, 40, 50 clientes. Se você não disser o que você quer, ele vai entrar numa coisa quase automática de produção de conteúdo. E que aí o engajamento vai para casa do cacete e não adianta nada. Você tem ali, tipo, um Instagram rodando, você está pagando uma agência e nem para catálogo de produto seu Instagram está servindo, Super. né? E virou meio isso, né? Um catálogo de produto, assim. Porque eu sinto que hoje as pessoas entram muito... a hora que ela senta no restaurante, ela entra e vê as fotos dos pratos, entende um pouco mais, né? Pega mais essa referência. E também informativo. Então, é ali que a pessoa vai ver o horário que abre, fecha, como faz reserva. Eu acho que isso é o mínimo, né? O que você tem que ter lá. E tem informativo e tem que mostrar os produtos. Mas as marcas que realmente conseguem trazer essa identidade, conseguir fortalecer o conceito dentro de Instagram, até construir relacionamento com o cliente, putz, é muito maravilhoso. Assim. muito. É muito difícil, precisa de muita energia, né? E aí ver se faz sentido pro seu negócio. Claro. Mas tem marcas que têm Instagram fortíssimo. Total. Assim. Não, hoje eu acho que, no final das contas, faz muito sentido, né? Porque as pessoas são impactadas por isso. E quanto mais pessoas tem ali, mais você... Enfim, no começo eu fiquei impressionada com o engajamento que era o Instagram do Galo, assim. De uma forma muito orgânica. E eu ainda acho que o Instagram tem um pouco isso de sacanear um pouco. Quanto mais eu sinto, mais profissional a gente deixa... menos ele entrega. Porque aí é menos verdade, Exato. assim, né? Então, a arte, você faz a arte, sei lá o quê. Então, eu falo muito isso. Eu falo, gente, vamos tentar ir para um caminho um pouco mais natural, assim, de... Sei lá, eu acho que postar como tá o movimento no dia, sabe? Fazer um vídeo ali. A gente tenta fazer isso bastante no Giro. De fazer um vídeo do dia, à noite, como tá bombando e sei lá o quê. Porque... acho que no final é um pouco que as pessoas querem ver, assim, também. Sim, e não só a foto do prato. Rede social é sobre isso, né? Então acho que tem um pouco isso, assim. Acho que a gente tá nessa fase de descobrir qual que é a melhor ferramenta, né, pro engajamento, assim. O Instagram brinca muito com a gente. Ô Lu, e a gente tem os sócios de clube conseguem assistir a gravação, né, enquanto ela acontece. E aí tem pergunta. Ter bastante sócio ajuda a ter com quem trocar? Ou discordar também dilui bastante energia e margem do negócio? Cara, eu acho que é um pouco dos dois. Eu, no final das contas, acho o saldo positivo. Tá. Porque eu acho que é meio isso. A gente tem as pessoas que são mais criativas, as que são mais, enfim, números e tem de tudo ali, né? Processos e etc. Então, acho que é um negócio que não adianta você... eu sou muito criativa, eu tenho essa ideia, sei lá o quê, vou criar esse prato, só que não faço uma ficha técnica, não sei, enfim, não tenho... No final das contas, esse negócio não vai parar em pé, porque o que eu vendo não é lucrativo. Então, Sim. Eu acho que tem esse lado positivo e também de você dividir as dores, né? Eu acho que quando você tem muito sócio, o risco é menor também. Então, é mais diluição de cotas, óbvio, mas também o risco é menor. Então, acho que isso conta também, porque acho que é um grande passo, né? Você ter um negócio. Eu sempre fui uma pessoa... tive bastante medo, assim, de abrir coisas. E eu acho que eu só topei tudo que eu topei até hoje por causa dos meus sócios. Porque acho que você cria uma rede ali também, além de rolar uma amizade muito grande. Hoje são meus grandes amigos. Tem esse lance que você tem um colo para chorar e compartilhar as dores e pensar melhor em soluções. Mas com certeza também tem esse outro lado onde é mais difícil você tomar uma decisão. Então, vamos fazer isso ou não vamos? Metade acha horrível a ideia e a outra metade ama. Então, é um pouco complicado. Vocês fazem votação? A gente faz e eu acho que cada vez mais a gente tenta acreditar mais no setor do outro. Um lance de confiança, assim, que eu acho fundamental. Que é, a sua área é... sei lá, o Jota, por exemplo, eu troco muito com ele, né? Que tá à frente dessa parte de números, CMV. Cara, às vezes eu quero muito que um negócio fique no cardápio. Eu falo, Jota, isso é muito importante, faz parte
sei lá, os ACPIPs no Galo, a vitrine, não é o que mais vende. Só que pra mim faz parte do conceito. Tá. E o Jota tá olhando os números. Então ele fala pra mim, Lu, isso aqui, no final das contas, a galera come fritura e sanduíche. Não come o ACPIP. Então a gente fica, eu acho que tem essa coisa e que cada um tem uma visão e isso às vezes gera conflito, eu acho que é natural. Mas eu acho que no final das contas o saldo é super positivo, porque eu acho que se você tem uma boa relação, e acho que esse movimento que a gente fez de tirar um pouco a gente da operação, deixar mais o negócio rolar e a gente entrar mais como um conselho, eu acho que facilita ainda mais, porque daí a gente joga as ideias na mesa e tem mais tempo para discussão e não fica aquela coisa, eu tô à frente, eu tomo a decisão final e, sabe, a gente troca mais, assim. Então, acho importante ter esses momentos e muito importante a confiança. Então, eu confio de olhos fechados nos meus sócios que quem tá ali tá fazendo o melhor que pode. E que é isso, eu confio e acho que essa troca é muito importante quando você tem bastante sócio. Porque Dica aí para um escolher vai... os sócios, ou o que você aprendeu sobre escolha de sócios? Cara, eu acho que o mais importante é a gente pensar no que te complementa. Que eu acho que é um pouco o lance de você primeiro achar o que você é bom, né? E depois ir atrás de quem complementa ali. Então, se você é uma pessoa muito criativa, ter uma pessoa um pouco mais pé no chão, para poder dar esse equilíbrio aí e ter sócios pensando de outra forma, assim. Hoje, eu acho que eu não iria... Meu grupo tem bastante gente criativa. Acho que, no geral, todo mundo é muito criativo ali. Sim. Mas eu acho que se eu fosse abrir um outro negócio menor, eu acho que eu iria... Sempre tentaria trazer, e sempre tento trazer uma pessoa mais pé no chão, assim. Por exemplo, na Doja, que sou eu e a Fê é uma pessoa bem de números. Tá. Então, ela sempre foi... Ela, desde o começo, foi a pessoa compras, números. Então, ela tá nessa parte, assim. Então, ela põe meu pé no chão. Às vezes eu falo, vamos fazer isso, vamos criar aquilo, vamos sei lá o quê. E ela vai, Lu, então, acho que agora não dá, vamos segurar aqui. Então, e é fundamental pra mim, assim. E acho que se eu tivesse outra de mim, a gente ia meio bater cabeça, Sim. sabe? Acho que eu gosto de uma frase que é valores compartilhados e habilidades complementares. 100% isso, Rê. Acho que você falou tudo. Acho que é exatamente isso. Acho que os valores são muito importantes estarem no mesmo lugar, né? Porque senão... Aí, senão, não faz sentido. Eu acho que começa daí, realmente. E aí, o resto, eu acho que esse lance de complementar é o que dá o... É o que dá a liga, né? É o que também constrói uma relação longeva. Meu amor, muito obrigada. E para quem for no Galo, então, gente, peçam os ACPIPs. Vamos ajudar o conceito, sabe? Por favor. Fritura nem faz tão bem, deixa para lá, peçam os ACPIPs. E são ótimos, ótimos, por favor. Meu amor, muito obrigada. Obrigada, Rê, foi um prazer. Todo nosso.